Oi, eu sou Arley Oliveira da Playcode e nesse vídeo eu vou te mostrar a solução do HTML do projeto 002. Eu vou te mostrar de forma visual como eu estruturei essas caixas, que seriam as tags HTML, para você começar a entender melhor como interpretar um design e transformar ele em marcação HTML, tá ok? Eu fiz um gráfico aqui que eu tenho certeza que vai ajudar você a entender melhor essa estruturação, essas caixas. Como eu disse em vídeos anteriores, os sites e os componentes, eles são formados de caixas dentro de caixas. E essas caixas seriam as nossas tags HTML. Então eu vou te mostrar aqui passo a passo, de forma visual, para você entender como eu estruturei a solução desse problema. Então aqui nós temos o nosso componente já pronto aqui. E eu dividi ele da seguinte maneira. Primeiro eu criei uma div, que ela tem a classe aqui, o nome da classe de notícia. Então essa aqui é uma forma de trazer semântica para a div, que é um componente, que é uma tag, que ela não tem nenhum valor semântico nela. Ela só serve para agrupar outros elementos internos, mas é uma boa prática você dar um nome para ela, usando o class aqui no caso, para que seu HTML fique mais legível e semântico. Então o primeiro passo eu criei uma div com a classe notícia. Então eu já vou te mostrando aqui o código HTML na sequência. Então eu criei aqui uma div. Veja aqui que essa div é o que engloba aqui, todo o meu componente. E dentro dessa div tem outros elementos. Então vamos lá. Continuando aqui, como a imagem é clicável, essa imagem aqui no HTML ela é clicável, eu precisei colocar ela dentro de um link que é criado usando a tag A. Daqui a pouco eu vou te mostrar mais detalhes lá no HTML. E dentro desse link pode ter texto, então seria um texto clicável, ou pode ter também imagem, que seria e transformaria esse link em uma imagem clicável. Então dentro da tag de link eu vou ter uma tag de imagem. Então eu tenho a div notícia, que dentro dela eu tenho um link, e dentro desse link eu tenho uma imagem. Então eu vou te mostrar isso aqui agora. Eu vou abrir aqui no brackets. Então eu tenho aqui a div notícia, que ela é fechada aqui embaixo, e tenho a tag de link, que é a tag A. Dentro dessa tag eu tenho a tag img, que é uma tag que serve para mostrar a imagem na tela. A tag de link, caso você ainda não conheça, ela é bem simples, então você usa esse A aqui e usa a propriedade href. Essa propriedade é o link. Então quando o usuário clicar nesse link, ele vai ser direcionado para essa URL aqui, que no caso eu usei aqui uma URL encurtada para uma notícia verdadeira lá do site do G1. Então aqui em cima eu abri a tag A e aqui embaixo eu fiz o fechamento dessa tag. E dentro da tag eu tenho outra tag, que é a tag img. Veja que essa tag ela não tem abertura e fechamento. Nem todas as tags HTML elas precisam de ter abertura e fechamento. Só faz sentido ela ter o fechamento se você colocar alguma coisa dentro da tag. No caso a tag imagem não tem essa necessidade, então eu não tenho uma tag de fechamento. Esse é um conceito importante aí para você entender e que ele se repete em outras tags também. Então nem toda tag ela precisa ter a tag de fechamento. A tag img ela é bem simples de ser usada, então você vai colocar aqui na propriedade src, você vai colocar o nome da imagem. Então aqui eu tenho o projeto, que eu tenho vários arquivos, HTML, CSS, e eu também tenho um arquivo de imagem aqui. Então se eu clicar aqui, veja que é o meu arquivo de imagem, que a propósito é uma imagem maior do que a que aparece aqui. Então a gente vai precisar usar CSS para deixar essa imagem menor aqui, tá ok? Voltando aqui no meu HTML, então eu tenho a tag img, que tem a propriedade src, que vai ter o nome da imagem, e eu tenho uma outra propriedade aqui, que é a propriedade alt. Ela serve, esse alt significa algo como conteúdo alternativo. Então se a pessoa cega, por exemplo, está acessando uma página da internet, essa pessoa ela não consegue ver uma imagem, Então o leitor de tela, que é um sistema, um programa que ela usa para ir lendo literalmente, ele vai lendo o conteúdo da página e vai falando ali para ela, e ela vai ouvindo e vai navegando. Então esse leitor de tela, ele consegue ler esse atributo alt. Então essa propriedade, a principal finalidade dela é realmente acessibilidade. Então ajudar pessoas que usam leitores de tela a conseguirem navegar de forma mais facilitada na sua página. Então agora vamos voltar lá no gráfico para você terminar de entender como eu organizei nessas tags aqui para criar o nosso componente. Então lá dentro da div notícia eu tenho o elemento A, que é um link, e dentro desse elemento A eu tenho uma imagem.
para que esse elemento, né, essa imagem, a minha imagem, se torne clicável. Depois desse link, eu tenho aqui uma div que eu chamei ela de texto. Então ela vai englobar todos os elementos referentes a texto. E o que vai ter dentro dessa div texto? Vai ter esse conteúdo aqui, né, que eu tenho o nome do país aqui, e depois aqui, né, há 25 minutos que foi publicada essa notícia. Então essas duas informações eu vou colocar dentro de uma outra div chamada detalhes. Então eu tenho a div texto e dentro da div texto eu vou ter outros elementos. Então o primeiro elemento aqui são esses dois aqui que eu vou colocar dentro de uma div chamada detalhes. E claro, né, esses nomes aqui você não precisa necessariamente usar os mesmos nomes. Então sempre que você tiver uma propriedade para definir uma classe, por exemplo, ou um ID, o que for, você sempre vai ter essa liberdade de escolher os nomes. Então se você escolheu outros nomes, não tem problema nenhum. Então voltando, eu tenho a div texto que vão ter outros elementos. Então tem o elemento inicial aqui, que eu vou colocar dentro de uma div chamada detalhes. Tem esse elemento aqui, que é o título, né? Então eu vou definir esse elemento como a tag H2. E por que eu não escolhi o H1? Eu não escolhi o H1 porque o H1, a recomendação é que a gente use H1 apenas um por página. Como a minha ideia aqui é ter uma listagem de notícias, se eu colocar um H1 dentro de uma notícia, esse H1 vai se repetir. Então o H1, semanticamente falando, né, uma forma de significado do H1, é como se ele fosse o nome do livro. Então eu tenho o H1, que é o nome do livro, e tenho o H2, que seriam os capítulos, por exemplo. Então o H3 seriam subcapítulos, subtítulos. Então é recomendado que você sempre use apenas um H1 por página. E H2, H3 você pode usar à vontade. Então é por isso que eu usei o H2. Como esse H2 aqui, esse título, né, ele vai ser clicável, então o usuário vai poder clicar aqui e ir para a notícia, eu coloquei dentro do H2 também um link. E por último eu tenho esse texto aqui, que é um texto de parágrafo, né, e eu usei aqui a tag P, que é uma tag usada para texto comum. Então ela realmente representa o parágrafo. Então se eu tivesse outros parágrafos aqui, eu colocaria outras tags P's. Então agora eu vou te mostrar lá no HTML como é que ficou essa estrutura aqui, né? A div texto que tem dentro outros elementos aqui. Então vamos voltar lá para o HTML. Eu tenho aqui a div texto. E como eu disse, dentro da div texto eu tenho a div detalhes e tenho o elemento H2 e o parágrafo. Se eu abrir esse parágrafo aqui, está bem claro, né, o que vai ter aqui dentro. Vai ser exatamente esse texto aqui, o H2 e o detalhes, essa parte aqui. Então é bem tranquilo de entender. Aqui no detalhes que vai ter algo diferente. Como a formatação, né, do nome do país é um pouco diferente relacionado a tempo aqui, eu preciso separar esses dois textos em elementos diferentes. Para isso, eu usei uma tag chamada span. Essa tag span ela é muito parecida com a tag div. Então ela só serve para englobar realmente outros elementos. Porém, enquanto a tag div é normal você ter outros elementos como imagem, link, etc., com a tag span é mais comum você ter apenas texto. Então, sempre que você precisar, né, englobar um texto para formatar ele de forma diferente, é recomendável que você use, né, o span. E esse span não é o mesmo span lá dos e-mails, não, é span com final N aqui. E o que o span difere da div, no caso, é mais porque o span é um elemento inline, ou seja, um elemento que ele não se comporta como uma caixa. Então, quando você coloca divs de forma sequencial, normalmente essa div ela vai ficar uma debaixo da outra. Eu falo aqui visualmente aqui, né, renderizado aqui. Enquanto o span ele vai simplesmente manter esse comportamento de linha. Então ele vai manter aqui na mesma linha. Tá vendo? Rússia e a 25 minutos estão na mesma linha. Eu posso mudar aqui para div para você entender o que aconteceria se isso aqui fosse uma div. Veja que sendo div, né, ela mudou o comportamento para comportamento de caixa. Então ficou uma caixa debaixo da outra caixa. Então para evitar isso, então você quer um comportamento de linha, né? Então é melhor você usar o span, que ele não vai jogar os elementos para debaixo dele. Basicamente é isso, a diferença entre div e span. E para facilitar lá no meu CSS, eu dei um nome também para esses dois spans aqui. Então eu dei um nome aqui, usei a classe, né? Usei a classe local, que significa local, então país, né? Rússia. Se eu tivesse outras notícias aqui, poderia ser Brasil, Estados Unidos, etc. E dei um nome aqui para esse outro spam de quando. Então quando aconteceu, né, o determinado evento ou notícia. Novamente, né, poderia ser qualquer nome. Então eu coloquei detalhes, poderia ser qualquer outro nome. Coloquei local, poderia ser localidade, país, etc.
quando. Eu coloquei quando, mas poderia ser data, período, isso aí você que define mesmo. E continuando aqui, eu tenho o elemento, né, H2, que eu já falei, e ele tem o texto aqui, então que seria esse texto aqui, né? Só que eu tenho, em volta desse texto, eu tenho um link. Então é um link, né, um A, que tem a propriedade href, que quando eu clicar ela vai lá para minha notícia. Então eu fazendo dessa forma, o meu H2 virou um H2 clicável, tá ok? Deixa eu até clicar aqui para você entender o que eu estou te falando. Então tá aí. Deixa eu recarregar aqui. Beleza. Então esse é o nosso HTML. Para finalizar o HTML, então eu tenho aqui toda essa parte do componente, né, do componente notícia, que é esse aqui, que lá dentro ele tem todas os outros elementos, né? E eu tenho aqui algo diferente, que eu vou usar uma fonte que não está disponível em todos os computadores, que se chama a fonte Open Sans. Para isso eu usei um recurso muito interessante, que é o Google Fonts. E eu vou te mostrar agora, né, de onde eu tirei esse código aqui, para você entender e poder usar várias fontes aí nos seus sites aí. Então vamos lá, vou voltar aqui. Então esse é o Google Fonts, fontes.google.com. Veja que tem várias e várias fontes aqui, dezenas, centenas de fontes diferentes. Então o que eu fiz aqui? Eu escolhi, vou usar a Open Sans. Porque eu olhei lá no design, né, lá no Avocode, lá eu olhei que o designer, que sou eu mesmo, né, eu olhei que esse designer ele escolheu Open Sans. Então eu posso clicar aqui e pesquisar a Open Sans. Então eu já selecionei aqui, deixa eu desselecionar aqui, só para você entender. Então eu filtrei aqui Open Sans, apareceu aqui a família de fontes. Então se eu clicar aqui, ele vai mostrar, né, quem criou essa fonte, mostrar vários exemplos aqui, que ela tem itálico, tem semi-bold, bold, então isso aqui é o peso, né, dessa fonte, os vários tipos diferentes de peso dessa fonte. E aqui tem mais informações sobre a fonte. O que eu preciso aqui fazer é selecionar essa fonte. Então a fonte foi selecionada, eu preciso clicar aqui. Então veja que o próprio site do Google ele já me deu essa tag link aqui, que é uma tag parecida com a tag de CSS, né? Só que ela se refere aqui, ela serve, né, para carregar fonte de forma externa. Então o que eu fiz? Eu fui literalmente, né, eu copiei e colei aqui no meu código. Foi isso que eu fiz e que você deve fazer também. Se fosse outra fonte qualquer, você faria o mesmo procedimento, só que escolhendo, filtrando, né, uma fonte diferente. Então, com isso, eu concluo essa primeira parte do HTML. Se você teve dificuldade, né, para chegar a esse HTML final aqui, me avise lá no grupo qual foi a sua dificuldade. E se você ainda não criou o CSS, você tem aqui, né, uma chance de criar esse CSS baseado nesse meu HTML aqui. Então o primeiro desafio, né, a tarefa primeira lá era criar o HTML. Caso você não tenha criado ou criou muito diferente daqui ou ficou de certa forma perdido, você tem a chance aí de, a partir desse HTML, de criar o seu CSS. Agora eu vou partir para a segunda parte, que é escrever o CSS para estilizar o nosso HTML de acordo com o resultado aqui.